Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quão real é a ameaça nuclear feita por Vladimir Putin? В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции. Nesta declaração, o presidente russo acusa a NATO de usar o poder nuclear para fazer chantagem. Diz que não está a falar da central de Zaporizhia. Vladimir Putin diz que se refere a altos dirigentes da NATO que terão admitido usar armas de destruição maciça contra a Rússia, armas nucleares. О возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Numa comunicação ao país, a primeira desde o início da guerra, Putin lembra que tem armas, algumas mais modernas do que as da NATO, segundo explica, e não hesitará em usar todo o seu arsenal contra qualquer ameaça e remata dizendo: isto não é bluff. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Há 60 anos, o mundo parou de respirar. Em outubro de 62, o presidente norte-americano, Kennedy, impôs um bloqueio naval a Cuba perante a possibilidade de instalação de armas nucleares soviéticas a menos de 200 quilómetros dos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, Khrushchev e Kennedy foram os protagonistas da crise dos mísseis de Cuba. Nunca o planeta tinha estado tão próximo de uma guerra nuclear. Ao longo dos últimos meses, foram várias as ameaças mais ou menos assumidas por Putin de possibilidade de recurso a armas nucleares. 60 anos depois, estamos a viver uma nova ameaça de aniquilação? Vou conversar com o Major-General Isidro Moraes Pereira sobre este perigo e sobre de que armas estamos afinal a falar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Sr. General Isidro Moraes Pereira. Muito obrigado pelo convite que me endereçaram. Vamos começar por perceber que tipo de armamento estamos aqui a falar. Quando ouvimos falar em nuclear, vem-nos à memória os cogumelos atómicos, a devastação em Hiroshima e Nagasaki no Japão. O poderio bélico hoje à disposição das grandes potências é muito superior àquele que vimos no final da Segunda Guerra Mundial. É muito superior, porque no pós-Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidas outro tipo de armas. No tempo da Segunda Guerra Mundial foram duas armas que foram utilizadas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, que eram bombas de fissão, eram bombas de urânio enriquecido e que funcionam pelo processo de fissão nuclear. Ou seja, os átomos de urânio 235 cindem-se, portanto que eles são instáveis, portanto têm mais neutrões no núcleo do que o urânio, do que os isótopos normais de urânio, aqueles que são estáveis, e têm tendência a libertar neutrões do núcleo, neutrões esses que saem acelerados do átomo e provocam a cisão dos átomos ao lado e entram naquilo que se designa por reação em cadeia, libertando uma quantidade de energia muito significativa. Bom, isto são as armas de fissão. E estávamos as armas que foram utilizadas, uma delas tinha o equivalente, eu quando digo quilotoneladas, é o equivalente em trinitotolueno, que é a substância que nós conhecemos por TNT. TNT. Portanto, eram armas de uma de 25 quilotoneladas, ou seja, o equivalente a 25 mil toneladas de TNT, 25 quilotoneladas, e outra de 20 quilotoneladas. Ora, hoje são muito mais poderosas. Consegue dar-nos assim um termo de comparação? Consigo. Olha, a maioria das ogivas nucleares que os Estados Unidos têm são ogivas termonucleares, são bombas de fusão nuclear. Ora bom, que têm uma potência entre o equivalente a 1 a 2 megatoneladas de TNT. Portanto, estamos a sair do patamar quilotoneladas, né? Portanto, de 1000 para 1 milhão.
É uma diferença brutal. Nós Portanto, não conseguimos imaginar sequer o que é que isso... Conseguimos imaginar que, por exemplo, a deflagração de uma ogiva termonuclear, por exemplo, no centro de Lisboa, poderia praticamente varrer do mapa Lisboa inteira. Não? A cidade toda. A cidade toda, uma ogiva de 2 megatoneladas. Portanto, hoje em dia são armas de fusão. E para termos a noção, as armas nucleares, o detonador de uma arma nuclear é uma arma atómica. Para que 2 átomos de hidrogênio se fundam e produzam um átomo de hélio, é preciso criar uma temperatura próxima de 10 milhões de graus. E essa temperatura é criada com a detonação prévia de uma arma de fissão, de uma arma atómica de pequenas dimensões. Isto para termos a noção, o conhecimento que eu tenho é que a Rússia conta no seu arsenal com cerca de 6 mil ogivas desta natureza, se bem que relatórios dignos de alguma credibilidade dizem que apenas 2.000 estão em condições de ser utilizadas, porque estas armas também necessitam de ser mantidas. Claro. Portanto, elas estão em depósito, mas precisam de uma manutenção permanente. E do outro lado do muro, se me permite a expressão. E outra coisa muito importante é que a maioria delas são de 500 quilotoneladas, portanto meia megatonelada. Enquanto do lado americano, que é a principal potência nuclear da NATO, são cerca de 5.800 ogivas, todas elas mantidas e em perfeitas condições de serem utilizadas. E a grande maioria delas são ogivas de 1 a 2 megatoneladas. Sr. General, e depois também temos aqui uma divisão, e perdoe-me se vou ser demasiado simplista, entre armas desse calibre, mais pesadas, e armas nucleares ligeiras ou táticas? Temos, exatamente. Portanto, as armas nucleares táticas são armas que têm uma potência inferior à de Hiroshima e Nagasaki, entre as 2 e as 10 quilotoneladas, que são fundamentalmente usadas, portanto, aliás, nunca foram usadas em conflitos, mas doutrinariamente podem ser utilizadas para destruir posições fortificadas, posições praticamente muito difíceis de vencer e fundamentalmente concentrações de tropas e, portanto, são fundamentalmente previstas para serem utilizadas contra objetivos militares, visando a destruição do potencial de combate das forças opositoras. Portanto, esse é o primeiro patamar. E são normalmente armas nucleares, são armas atómicas, não são armas de fusão. E dependendo do estado do conflito e das regras de empenhamento que são estabelecidas por um determinado conflito, as famosas Rules of Engagement, se for autorizada a utilização desse tipo de armamento, pode ser delegada à autoridade para decidir sobre a utilização desse tipo de engenhos, com uma potência mais limitada, pode ir até aos comandantes de divisão ou de corpo de exército. E estamos a falar de que patente? De que patente? Estamos a falar sempre de oficiais generais. Oficiais generais. De normalmente 2 ou 3 estrelas, pelo menos, não é? Já voltamos à conversa com o Major-General Isidro Moraes Pereira. História России e Ucrânia. Em russo, isto significa História da Rússia e da Ucrânia. E José Milhazes vai explicá-la em bom português a partir do dia 22 de setembro, no primeiro curso da Academia Observador. E nem precisa de sair de casa. Inscreva-se em academia.observador.pt. Пока. Até lá. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Voltamos à conversa com o General Isidro Moraes Pereira. Todos temos no nosso imaginário, Sr. General, aquela ideia do líder da superpotência que carrega no botão e do militar que carrega a pasta com os códigos e que nunca está muito distante do presidente. Nas potências ocidentais há vários níveis de controlo até que a arma seja eventualmente disparada. Estamos aqui a falar de armas nucleares. E na Rússia, daquilo que sabemos, também há esses degraus, também existem esses degraus e esses níveis? Na Rússia, julgo que aquilo do conhecimento que tenho, mesmo do tempo da União Soviética, julgo que não se terá alterado, não terá havido grandes alterações. Também
A decisão, naturalmente, está ao mais alto nível, normalmente ao nível da decisão política, ou seja, do respectivo presidente, mas desde que o presidente decide pela utilização de um engenho nuclear, seja ele de que tipo for, tático ou estratégico, até que digamos, a utilização desse tipo de armamento seja feita a um circuito relativamente complexo. Quer dizer, isto para dizer que a decisão não está apenas num homem. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Presidente agarra no telefone vermelho e dá ordens, ele fala com um general que é o comandante das forças nucleares estratégicas, ou das forças nucleares. Depois há uma consulta entre os chefes militares. E só mais tarde é que é dada de facto a ordem e é verificada naturalmente se a ordem é legítima. Não está num homem só esse poder. Não está num homem só, e na Rússia também não está num homem só. E no limite, e eu estou a falar aqui com um major-general, com um oficial superior, um militar pode desobedecer esta ordem do Presidente? Para que seja utilizada uma determinada arma, é preciso conhecer um conjunto de códigos. E os códigos não estão todos na mão da mesma pessoa. Portanto, não basta que um tenha os códigos, é preciso que o conjunto de pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão e na ativação de uma ordem para utilizar uma arma nuclear, por exemplo, uma arma nuclear estratégica, é preciso um conjunto de códigos e é preciso que esse conjunto de códigos seja introduzido no computador respectivo. E um determinado militar pode conhecer uma parte dos códigos, mas não os conhece todos. Portanto, não é muito fácil haver por parte de um militar, num ato deslocado, decidir utilizar um engenho nuclear. Ou seja, a ideia de tudo isto é tão terrível que até a forma como foi construído o sistema permite válvulas de escape e permite que várias pessoas contribuam para uma decisão. Por serem várias pessoas é que o sistema é mais seguro e está mais protegido contra má vontade ou contra um ato deslocado de alguém que sozinho decide por si utilizar ou lançar uma ogiva nuclear através de um qualquer vetor, não é? Portanto, é uma questão de segurança também. E atualmente, com a capacidade dos mísseis que transportam as ogivas, ninguém está fora de alcance, ou ainda há países como Portugal que estariam fora de alcance de um ataque russo? Não, quer dizer, Portugal está dentro do alcance dos vetores, porque a Rússia tem mísseis com alcances que vão até os 20 mil quilómetros, há um míssil que é o Satan 2, que ainda há bem pouco tempo o Putin fez questão de mostrar ao mundo que tinha um novo míssil designado por Satan 2, que é capaz de atingir os Estados Unidos pela órbita do Polo Sul. Portanto, Portugal não está livre de ser atingido por um desses mísseis. Portugal poderá estar mais exposto que muitos outros países, porque nós não temos sistemas modernos de defesa antiaérea baseados em terra. A única coisa que nós temos que é capaz de nos defender de ameaças aéreas são os F-16M que temos, que são bons aviões, mas armas antiaéreas como o Iron Dome de Israel, como o NASAMS, que protegem os centros de decisão políticos de Washington, o Capitólio e a Casa Branca, o sistema Iris-T alemão, e portanto todos estes sistemas que são de sistemas de defesa antiaérea, portanto baseados em terra, que cobrem grandes áreas com raio de cerca de 20 a 40 quilómetros, né? Nós não temos esse tipo de armamento. Portanto, nós estamos ainda mais expostos, porque, de qualquer maneira, existe um escudo de defesa antimíssil da NATO. Fundamentalmente, são fundamentalmente mísseis Patriot americanos, alguns deles portanto, localizados na Alemanha, hoje também alguns na Polónia, julgo que na Roménia funcionam também há. Como muralha, não é? Portanto, funcionam, é o chamado escudo de defesa antimíssil. Nós estamos um bocado estamos protegidos de alguma forma pelo escudo de defesa antimíssil dos outros parceiros da NATO e da NATO em si mesmo, mas defesa antiaérea próxima, tirando alguns mísseis Stinger que ainda temos de curto alcance,
temos os aviões F-16. Agora temos uma grande lacuna, que é a inexistência de sistemas de defesa antiaérea de médio e de longo alcance baseados em terra, capazes de defenderem o território nacional contra mísseis e drones e aviões e helicópteros e outro tipo de ameaças vindas do ar. Em outubro assinalam-se os 60 anos da crise dos mísseis de Cuba. O Sr. General diria que este é o momento mais perigoso dos últimos 60 anos, ou é um bocadinho exagerado pensar nisto? Bom, de facto a crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais perigosos em termos da possibilidade de haver um confronto nuclear. E eu julgo que essa ameaça, tipo a espada de Damócles, sempre esteve sobre a nossa cabeça durante o tempo da Guerra Fria. Só que existia aquilo que nós designamos na gíria militar e estratégica pela lógica do MED, da destruição mútua assegurada. MED é no acrónimo inglês, né? Mutual Assured Destruction. Portanto, todos nós sabíamos que qualquer uma das potências podia iniciar um ataque nuclear, só que a retaliação era de tal maneira que os ganhos não compensariam as perdas, né? A nuclear war cannot be won and must never be fought. E encontra paralelo com a situação atual? Eu diria que depois da crise dos mísseis de Cuba, nunca entendeu sobre o mundo, e quando digo mundo, digo sobre mais aqui a Europa e o mundo ocidental, nunca nós estivemos tão perto da possibilidade de existir a utilização desse tipo de armas, começando se calhar pelo patamar mais baixo. Mas a verdade é que a mesma lógica que permitiu que durante 5 décadas vivêssemos em paz, pelo menos ao abrigo da inexistência da utilização desse tipo de armas, das armas nucleares, que normalmente provocam destruição sem precedentes, e não é apenas a mortandade do momento, mas aquilo que fica também para o futuro. Agora, dito isto, de facto, esta ameaça velada do Putin já tinha sido verbalizada por Medvedev até por outros responsáveis e ideólogos próximos de Putin, como Alexander Dugin e outros, mas desta forma tão explícita. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Em que ele teve o cuidado de dizer: e isto não é bluff. Parece-me que... Deve ser levada a sério esta ameaça? Não, eu diria que se por um lado isto é um sinal de fraqueza, portanto, porque o é um sinal claro de fraqueza de Putin, uma ameaça desta natureza deve sempre preocupar-nos e deve sempre colocar todos os sistemas de defesa de que a NATO dispõe e de que o Ocidente dispõe em alerta, isso não tenho a mínima dúvida. Agora, da ameaça e de ter dito que não é bluff até à utilização de engenhos nucleares, vai uma distância muito grande, até porque a utilização de engenhos desta natureza não tem só efeitos nefastos para, se forem utilizadas no teatro de operações da Ucrânia, não terão só efeitos nefastos para a Ucrânia, mas também terão para a Rússia, porque se a Rússia tem pretensões a conquistar partes do território ucraniano, não vai querer apoderar-se de um território contaminado radioativamente, onde houve destruição em massa e por aí fora. Quer dizer, penso que isto não faz grande sentido e, embora pensemos que Putin neste momento se encontra numa posição de fraqueza, eu penso que ainda continua a racionalidade, ainda continua a reinar no Kremlin. Muito obrigado, Sr. General Isidro Moraes Pereira. Muito obrigado eu, e quando precisarem estarei sempre disponível. O Major-General Isidro Moraes Pereira tem sido presença assídua na Rádio Observador e também nas televisões para comentar os avanços da guerra. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.